Depois da tempestade vem a calmaria. Será? Meus amigos, as coisas estão acontecendo aqui na terrinha do avião e da nossa querida chaminé desativada. E a população, finalmente, será? Parece ter entendido o seu papel. A impressão que a gente tem é que as pessoas se cansaram de interpretar o papel de palhaço nesse roteiro, no mínimo, estranho que se desenrola no ambiente municipal. Enfim, esse é o terceiro episódio da segunda temporada desse programinha requentado. Roda a vinheta aí, Rafael, e vem comigo esse up. Pode deixar assim? Ai. Muito bem, meus amigos, a data do dia 23 de março do corrente ano 2024 é uma data que deve ser lembrada por muito tempo aqui, na terra que deu vida a tantas personalidades, como aquele famoso homem que rodou o mundo e conheceu os mares e os ares deste planeta azul, aquele homem ali do Santo Antônio, nosso querido Marujo. A Prefeitura Municipal... A Prefeitura Municipal, ela finalmente recuou na intenção de comprar as instalações da Dalcorn, lá da nossa antiga CBCC, com muita pressão popular, e parece que desejando se preservar de uma derrota que aparentemente era inevitável. Então o Executivo tirou de pauta, pediu que a Câmara tirasse de pauta o projeto de lei e recuou, graças à união das pessoas em torno de um objetivo comum, que é o que a gente vem discutindo aqui no programa já há algum tempo. Desde a primeira temporada, a gente vem falando da unidade, das pessoas se unirem, olhando para a mesma direção, objetivos em comum em primeiro plano, os objetivos individuais em segundo plano, e a direção, né, que a cidade hoje, a impressão que a gente tem é que a cidade é uma cidade que não tem planejamento, não tem objetivos. A gente, enquanto sociedade, a gente não pensa junto, a gente só pensa separado, cada um se preocupando com isso, e essa é a melhor forma de se governar um povo. Se esse povo não se une para derrubar coisas que essas pessoas não concordam, a política, ela nada de braçada, tá? Então, a gente viu uma união de agentes políticos, de diferentes ideologias, de diferentes posições, todos esquecendo as diferenças e se unindo em prol de um objetivo comum, que era evitar essa compra. Nós não fizemos juízo de valor em momento algum, a gente não disse se é a favor ou se é contra, mas a compra, a forma como a coisa foi feita, é no mínimo irresponsável e inconsequente. A gente não tinha um porquê muito bem definido, a gente não tinha números, a gente não tinha informações, a gente não tinha planejamento, a gente não sabia o que ia acontecer ali. Então, parece que a melhor opção foi cancelar, dar um passo atrás, recuar e deixar com que a coisa aconteça mais para frente, se for o caso. Então, eu queria indicar, seguindo o padrão do programa, eu queria indicar para vocês 2 livros do Lima Barreto, que é um autor brasileiro que nasceu no Brasil império ainda, já no tempo do nosso querido Dom Pedro II, e viveu ainda um bom pedaço da vida na República, né? E no livro que foi lançado com o título de Recordações do Escrivão Isaías Caminha, o Isaías é um menino pobre do interior, que tem algum interesse no estudo, que tem algum interesse intelectual, e resolve abandonar o interior e partir para a capital, do Rio de Janeiro, na época, e conhecer as dependências da República, né? As discussões de alto nível que se desenrolavam na Câmara dos Deputados, né? Uma reunião das melhores almas, dos melhores espíritos, das melhores mentes, né? Discutindo o futuro e tentando trazer de alguma forma o que a gente chama de ordem e progresso. Então, assim, quando ele chega no Rio de Janeiro, e essa cena vai sendo formada pelo Lima Barreto no livro, é uma cena que chama a atenção pelo ar cômico e, ao mesmo tempo, trágico. Porque quando ele entra no recinto, né, lá naquele prédio suntuoso, naquela coisa maravilhosa, aquele luxo, onde se vai decidir os melhores rumos para a condução do nosso sofrido povo, ele encontra alguns homens dormindo,
outros discutindo questão de interesse meramente pessoal e afetiva sobre mulher, sobre amante, sobre dinheiro, sobre interesses pequenos e mesquinhos. E a gente se arrisca a dizer até que se ele chegasse lá e perguntasse para alguém, gente, e o Brasil? A maioria dos que estavam ali responderia, mas o que é isso? Então a obra do Lima Barreto, ela está cheia de personalidades, ela tá cheia dessa demonstração da personalidade do nosso povo tupiniquim, né? Essa mistura de tudo quanto é tipo. E no Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um outro livro mais conhecido até do Lima Barreto, ele mostra claramente como um homem de estudos e preocupado com questões públicas e de interesses patrióticos pode acabar num manicômio, preso ou condenado à morte. Então, para quem está dentro do trem da história do Brasil, a gente consegue entender um pouco melhor a estação que a gente está hoje, como a gente chegou até aqui e qual é a forma de pensamento do brasileiro em geral, desde os que governam até os que são governados, tá? Então, assim, o fato é que não adianta esperar, não adianta, a única forma é através da união entre as pessoas, para que a gente possa, de alguma forma, fazer com que a nossa voz rouca ela seja ouvida. Já tem alguns programas que a gente está batendo na tecla da unidade, e o político, de uma forma geral, ele tem medo, eles tremem quando as pessoas se unem em prol de um objetivo comum. E o exemplo de tudo que a gente vem falando aí está aí. A gente teve um exemplo prático de como a gente tem poder desde que a gente se junte numa massa coesa. No outro vídeo, a gente citou aqui a percepção de um embaixador estrangeiro quando veio no Brasil, que ele fala, o que chama a atenção no brasileiro, na sociedade brasileira, é que ela é uma massa amorfa, ela não tem forma. São 220 milhões de pessoas que não se unem, que não têm a unidade, que não têm o sentimento de município, estado e federação. Essas pessoas, elas estão soltas, elas são como átomos que não conseguem se unir e elas ficam sem poder nenhum. Tá? Então, a gente precisa de união, a gente precisa tomar a nossa cidade de volta, a gente precisa assumir as rédeas da situação e mostrar o que nós, enquanto sociedade, a gente quer. A gente entende a cidade, de uma forma geral, como um condomínio. Você imagina que é um condomínio e a gente contrata pessoas que a gente escolhe para cuidar. Eles são síndicos de uma determinada localidade. Olha, está aqui a nossa cidade, isso aqui é um patrimônio em comum de 50, 45 mil pessoas e a gente está contratando vocês para cuidar, para zelar, para manter isso limpo, para manter isso organizado. E a sociedade, de uma forma geral, se une para definir os rumos que a gente vai dar para essa cidade. A nossa cidade vai ser uma cidade turística, a nossa cidade vai ser uma cidade industrial, a nossa cidade vai ser uma cidade de comércio. São essas coisas que a gente precisa juntos decidir para que o político ele tenha uma direção dada da sociedade para ele, não o contrário. Porque senão a gente volta para um sistema que está ultrapassado, que é o sistema da imposição de cima para baixo, que elimina as liberdades individuais e coloca todo um povo para trabalhar em prol de um projeto de um. E foi exatamente isso que vocês e nós, de uma forma geral, conseguimos derrubar na última semana. Então, gente, a gente está entrando em período eleitoral, várias candidaturas extremamente interessantes, extremamente preparadas, com propostas que são novas. A gente tem muita coisa antiga querendo voltar e a gente tem muita coisa nova. Coisas que o antigo a gente já conhece, a gente sabe o que é. O novo está vindo com propostas novas, está vindo com uma nova mentalidade, uma parcela da população de uma geração anterior a essa geração que governa a nossa cidade há tanto tempo. Eu acho que vale a pena a gente perder um tempo, né? E da mesma forma que a gente se uniu para derrubar uma proposta que não nos interessava, a gente se unir para encontrar qual a proposta interessa mais e fazer um voto mais consciente. A gente fazer um voto onde a gente tenha certeza da direção que nós estamos dando para o futuro da nossa cidade, para a cidade que vai ficar para os nossos filhos e para os nossos netos e para toda uma geração de pessoas que já nasceu e que ainda nem chegou. E a gente precisa cuidar disso para que eles tenham pelo menos o que nós recebemos dos nossos pais. Então hoje o que a gente queria falar era isso, a gente ficou muito feliz em ver essa movimentação, em ver essa união. Espero que isso continue, espero que a gente entenda essa função. E no próximo programa eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito da caridade. Eu acho que a gente falou que falaria nesse programa de hoje, mas as coisas elas vão acontecendo e a gente precisa seguir o rumo. Então eu queria conversar com vocês um pouquinho de caridade, ideologia,
pensamento político e quando esses pensamentos eles deixam de ser bons e se transformam em autopromoção, no outdoor ambulante que a gente falou no primeiro programa. Então é isso, até semana que vem, um abraço, fiquem com Deus.